Para uns, Jesus era judeu, para outros, romano, e outros são mais ainda polêmicos em dizer que ele era grego. Qual a sua opinião a respeito do Filho de Deus? Eu sou Jeremias e aqui é o seu canal Em Defesa da Verdade. Vem comigo que nós vamos falar tudo sobre esse tema. Bom, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Para uns, Jesus é Deus. Para outros, um profeta ou apenas um pregador apocalíptico do primeiro século que intrigava os interlocutores da sua época. É assim que se divide as pesquisas sobre as perspectivas no entorno da figura histórica de Jesus. Agora, é bom lembrar que numa perspectiva histórica, que a história é uma ciência humana e a ciência é naturalista, ela vai tirar todo tipo de lampejo que nos remeta à misticidade, que é o lado obscuro, que é o lado, melhor dizendo, espetacular de Jesus. O homem que nasceu de uma virgem, que andou sobre as águas e que ressuscitou ao terceiro dia, não são temas necessariamente abordados pela ciência. Primeiro, a ciência tenta encontrar indícios, evidências e provas históricas a respeito do Jesus histórico, para só depois de traçar um perfil da figura histórica de Jesus, então falar sobre os temas metafísico. Metafísica, para quem não sabe, é uma parte da filosofia que desprende da matéria, que transcende a matéria, que trata de assuntos que transcendem a matéria. Coisas como Deus, céu, inferno, diabo, demônio, são assuntos metafísicos. E a natureza divina de Jesus é um capítulo da metafísica. Por isso que você não encontra na web historiadores gastando seu tempo e seus estudos e pesquisas nessa direção. Bom, como se não bastasse essas teorias a respeito de Jesus e algumas confusões que tem no entorno da figura, algumas pessoas ainda arriscam em dizer de forma maldosa que Jesus foi uma criação de Roma. O Joseph Atwill, que é um pesquisador amador americano, que ele arrisca em dizer que Jesus foi criado por César. Só que isso não se sustenta. O próprio Bart Ehrman já o refutou de forma categórica. Jesus foi um judeu que viveu no primeiro século ali na bacia do Mediterrâneo, para ser mais específico ainda, na Galileia. E também o historiador iraniano Reza Aslan, no seu best-seller Os Zelotas, ele também traça um perfil da figura histórica de Jesus. E para terminar, o Leonardo Chevistarese, um historiador brasileiro aqui no Rio de Janeiro, ele diz que Jesus era seguramente judeu, inclusive ele diz que Jesus nasceu judeu, viveu judeu e morreu judeu. Bom, esta é a trajetória que eles caminham, né? E é o perfil que eles traçam, que eles pintam do retrato histórico de Jesus, o que tem bastante consistência tanto nos evangelhos como em textos extras bíblicos. Aqui eu gostaria de deixar destaque para Flávio Joséfos, que viveu no ano 37, nasceu no ano 37 depois de Cristo, se Jesus morre no ano 33, portanto ele nasce 4 anos após. E ele conheceu os apóstolos, inclusive ele fala de Tiago, irmão de Jesus, fala de João Batista. Esse texto é bastante disputado, mas o que nós sabemos que a maioria dos historiadores que não são negacionistas e que não têm uma tendência a negar, mas traçam um perfil da figura histórica de Jesus, atestam que este texto de fato Joséfo escreveu. Teorias à parte, a teoria da conspiração à parte, se foi ou não interpolado, isso é uma disputa dos negacionistas que já parte do pressuposto da negação. Eu defendo que Joséfo de fato falou de Jesus, conforme você pode estudar o Bart Ehrman no seu livro Jesus Cristo Existiu ou Não, ele vai endossar que realmente José falou de Jesus, e esses outros aqui dos quais eu citei, tem o Sharon White, H.G. Wells, John Dominic Cruz, e a lista é grande. Você pode ver que eles atestam que Jesus de fato foi documentado por Flávio Joséfos. Bom, e o Jesus divino? O Jesus divino é uma matéria que a gente estuda nos evangelhos. É uma questão metafísica. E aí cabe a teologia. A metafísica, como eu falei no começo do meu vídeo, é uma parte da filosofia
que salta da matéria, que transcende a matéria e trata de assuntos espirituais. Essa é a metafísica. Os meus vídeos são assim, bem didáticos, para que possa alcançar tanto as pessoas da elite como as pessoas simples, né? Então, o Jesus divino, nós temos bastante consistência no Evangelho. Que ele nasceu de uma virgem, que ele andou sobre as águas e que ele realizou milagres. É o Jesus espetacular, você vai ter esse perfil nos evangelhos. E compete à igreja traçar esse tipo de perfil através das pregações, não é? Agora, eu recebi também de outros irmãos essas três especulações, né? Se Jesus era judeu, se Jesus era romano, ou se ele era grego. Na verdade, Jesus não era grego. Os evangelhos foram escritos em grego por perspectivas linguísticas, porque o Alexandre o Grande viveu séculos anteriores a Jesus, 200 anos, se não estou enganado, anterior a Jesus, e ele conquistou e helenizou toda aquela região. Inclusive, lá no Egito, ele fundou uma cidade por nome Alexandria. Então, toda a bacia do Mediterrâneo, onde ele passava e conquistava, ele ia helenizando. Então, era a língua mais importante da época, daí os evangelhos serem escritos em grego koiné. Ele não era romano, porque historicamente falando, basta qualquer pessoa ler os textos bíblicos, especialmente o Evangelho de Lucas, que nós temos nesse Evangelho sinótico bastante detalhes do nascimento e até da infância de Jesus. Nenhum outro evangelho fala da infância de Jesus. Então nós temos o Evangelho de Lucas. Jesus era judeu seguramente, ele nasceu, ao 8º dia ele foi apresentado no templo conforme a lei de Moisés, ele foi circuncidado, todo judeu é circuncidado, então Jesus também foi circuncidado, e os seus pais deram ali uma oferta, segundo o que prescrevia a lei de Moisés, um par de rolas. Então Jesus era seguramente judeu, ele não era grego e não era romano. Então, quem diz que Jesus era grego ou romano estão com falácia. A igreja continua firme e forte. Eu sou Jeremias e aqui é o seu canal em defesa do Evangelho, em defesa da verdade. Se você gostou, deixe o seu like. Se você gostou, inscreva-se no meu canal. Um abraço a todos.